Você já teve aquela sensação estranha, como se tivesse alguém te olhando, mesmo quando não tem ninguém por perto? Aquele arrepio na nuca, o coração batendo mais rápido, os olhos procurando por algo que você nem sabe o que. Eu já. E foi exatamente assim que começou o pior dia da minha vida. Eu nunca pensei que uma simples faxina pudesse se transformar num pesadelo. Sempre fui de trabalhar calada, entrar, limpar e sair. Nada de confusão. Mas naquela manhã, quando entrei naquele apartamento, senti uma coisa diferente. Um peso no ar, um silêncio estranho. E, lá no fundo, um desconforto que eu não conseguia explicar. Eu tentei ignorar, tentei me convencer de que era só impressão. Mas o que eu descobri naquele quarto me fez questionar tudo. O que era para ser só mais um dia de trabalho virou uma lembrança que até hoje eu tento apagar. E agora, pela primeira vez, eu vou contar exatamente o que aconteceu. Do começo ao fim. Meu nome é Rita. Tenho 43 anos, sou mãe de 2 filhos, e trabalho como faxineira desde os meus 19. Não tenho vergonha de dizer o que faço. Pelo contrário. Foi com esse balde, esse rodo e essa força de vontade que eu coloquei comida na mesa, paguei aluguel e segurei a barra quando a vida tentou me derrubar. Já limpei de tudo: escola, hospital, motel, escritório, casa de gente rica, apartamento bagunçado de estudante, igreja, salão de beleza. Você pode imaginar. A gente que trabalha com limpeza vê o mundo de um jeito diferente. Sabe por quê? Porque a gente entra nos bastidores. A gente vê o que ninguém mais vê. E quando ninguém tá olhando, é que as máscaras caem. Já vi casal de comercial de margarina se xingando enquanto eu limpava o chão. Já vi gente muito crente trancando bebida no armário antes de me deixar entrar. Já vi coisa que nem posso contar. Mas nunca pensei que ia viver algo assim. Não sou mulher de frescura. Nunca fui. Minha mãe dizia que quem tem pouca escolha, tem que ter muito peito. E eu aprendi isso cedo, quando fui mãe pela primeira vez aos 17. Tive que largar o colégio e correr atrás de trampo. Comecei ajudando uma vizinha a limpar prédio. Depois fui pegando bico aqui, outro ali. E quando percebi, a vida tinha me ensinado uma profissão. Não por escolha, mas por necessidade. Tem gente que acha que faxineira é burra, é cega, é muda. Que a gente só serve para tirar o pó e calar a boca. Mas a verdade é que a gente vê tudo, ouve tudo, e mesmo sem querer, sente tudo. E naquele dia, no apartamento do tal Sr. Mauro, algo dentro de mim avisava: tem coisa errada. E quando o instinto da gente fala, é melhor ouvir. Lembro que peguei aquele serviço por indicação. Uma amiga minha que faz limpeza em outra parte do prédio me disse que ele era quietão, mas pagava certinho. Eu precisava da grana. Meus filhos estavam crescendo, o aluguel tinha subido, e o gás tinha acabado no dia anterior. Era só mais um cliente, pensei. Entrei com minha bolsa de produtos, minhas luvas e o radinho de pilha no bolso, como sempre. Dei bom dia, ele mal respondeu. Tava com cara de quem acordou de mal com o mundo. Nada que eu não estivesse acostumada. Tem patrão que acha que a gente é invisível mesmo. Não me incomodei. Fiz o que sempre faço. Fui direto pro serviço. Comecei pela cozinha, depois fui pra sala, tudo como combinado. Só que, quando eu cheguei perto do quarto dele, senti uma coisa esquisita. O cheiro era diferente. Uma mistura de madeira molhada, perfume masculino forte e tensão. Não sei explicar. Meu coração deu uma acelerada. Mas não deixei transparecer. Pus minha máscara, abri a porta e fui cumprir meu trabalho. Naquela hora, eu ainda não fazia ideia do que ia encontrar ali dentro. Só queria limpar o quarto, terminar logo e ir embora. Mas a verdade é que minha vida ia mudar para sempre naquela manhã. E tudo começou ali, com a porta entreaberta, o pano na mão, e um olhar que eu senti, mesmo sem ver. Era uma segunda-feira, logo depois de um fim de semana puxado. Eu já estava cansada antes mesmo de sair da cama. Tinha trabalhado o sábado inteiro limpando uma casa enorme para uma festa de noivado, aquelas que parece que jogaram confete no teto e esqueceram a dignidade no chão. No domingo, nem consegui descansar direito. A pia da minha casa entupiu, minha filha mais nova passou mal, e ainda tive que correr atrás de uma botija de gás emprestada porque a minha acabou no meio do arroz. Vida de faxineira é assim,
Quando não é o trabalho, é a casa da gente que vira caos. Acordei cedo, como sempre. 5 da manhã eu já estava de pé. Fiz café preto forte, do jeito que segura a alma. Enfiei pão na mochila, separei meus panos de microfibra, o desinfetante com cheirinho de lavanda, o vinagre de limpeza e coloquei tudo na bolsa de trabalho. Aquela mesma de sempre, desbotada e com o zíper falhando. Me despedi dos meus filhos. Peguei o ônibus das 6h15 e segui pro endereço novo. O bairro era bom, prédio bonito, portaria elegante, aquele tipo de lugar que a gente entra de cabeça baixa e passo rápido. Quando cheguei na portaria, o porteiro me olhou com aquela cara que já vi 1000 vezes. Não falou nada, só apertou o botão do interfone. Senhor Mauro, sua faxineira chegou. Esperei um tempinho. Logo depois, ele liberou e me indicou o elevador. Subi até o 8º andar. Era um apartamento amplo, com uma porta escura, pesada, cheia de tranca eletrônica. Toquei a campainha. Ele abriu sem dizer bom dia, só com o aceno seco da cabeça. Estava de camiseta regata e chinelo. Magro, meio abatido, mas com os olhos atentos, duros, como se analisassem cada movimento meu. Entrei devagar, como de costume, pedindo licença, mesmo sabendo que ele não ia responder. Fiz uma varredura rápida com os olhos, um costume antigo meu, quase automático. Sala limpa, meio fria, quase sem cor. Móveis de luxo, mas nenhum toque pessoal. Nenhuma foto, nenhum porta-retrato, nenhuma planta. Tudo muito limpo, até demais, como se ninguém realmente morasse ali. Ele apontou com o dedo as áreas que eu deveria limpar. Pode fazer tudo, menos o escritório. Trancado. Disse isso e se afastou, indo para a cozinha com um copo de suco na mão. Comecei a trabalhar pela cozinha, como sempre faço. O lugar mais delicado, cheio de gordura e migalhas. Mas para minha surpresa, estava quase impecável. Só alguns copos na pia, nada demais. Na sala, tirei o pó das estantes, alinhei os quadros na parede, aspirei o tapete. Aquele silêncio me incomodava. Não havia música, TV ligada, nem barulho de celular. Só o som do aspirador e os meus pensamentos martelando a cabeça. Notei que ele me observava às vezes, de canto de olho. Sentado numa poltrona, fingindo estar no celular, mas atento. Eu sentia. Ele não fazia perguntas, não puxava assunto, só ficava ali, como uma sombra. Fui controlando minha ansiedade. Já tinha trabalhado em casa de gente estranha antes, gente fria, gente silenciosa. Mas algo nele não era só frieza. Era outra coisa. Parecia estar esperando alguma coisa acontecer. Ou talvez, testando até onde eu ia. Depois de 1h e pouco, resolvi ir pro quarto. A porta estava entreaberta. O quarto dele. Peguei meu pano, o borrifador de álcool perfumado e entrei. E foi ali, quando coloquei os pés naquele cômodo, que tudo começou a mudar. Assim que entrei no quarto, senti o ar mudar. Sabe aquela sensação de quando você pisa em um lugar que não te quer ali? Foi isso. O cheiro era diferente, uma mistura de perfume forte e mofo guardado. Parecia que o ambiente inteiro estava tenso, como se as paredes tivessem olhos. Não sei explicar melhor do que isso. Não tinha barulho, nem movimento, mas a atmosfera era pesada, como se o próprio ar estivesse me vigiando. Fiquei parada na porta por alguns segundos, tentando entender por que aquela sensação me incomodava tanto. O quarto em si não tinha nada demais à primeira vista. Cama arrumada, mesa de cabeceira com uma luminária, armário embutido. Tudo no lugar. Mas não era o que eu via, era o que eu sentia. Um incômodo no estômago, um alerta que não vinha do lado de fora, mas de dentro. O tipo de alerta que a gente aprende a ouvir depois de tantos anos entrando na casa dos outros. Comecei pela janela, como sempre. Abri para entrar um pouco de ar, e também porque me sentia sufocada ali dentro. Depois fui até a cama, estiquei melhor os lençóis, alinhei as almofadas. Quando fui limpar a mesa de cabeceira, reparei que a luminária estava virada de um jeito esquisito, não para a cama, nem pro teto. Ela estava posicionada na direção da prateleira da frente. Estranhei, mas pensei que podia ser só mania dele. Peguei o espanador e fui até a prateleira limpar os livros. E foi ali que meus olhos viram um brilho,
bem no canto inferior, entre os livros e um porta-objetos de madeira. Me agachei para enxergar melhor, e o coração já deu um pulo. Era uma lente. Pequena, redonda, escura, como se fosse um olhinho escondido entre as sombras. Na hora, um arrepio desceu pelas minhas costas. Fiquei ali, congelada, olhando para aquele ponto. A respiração ficou curta. O suor apareceu nas mãos. Era uma câmera. Disfarçada. Escondida dentro de um objeto decorativo. Apontada. Direto para a cama. Eu olhava para ela, e ela parecia olhar de volta. Tive a sensação de que ela estava ligada naquele momento. Pensei em desligar, mas tive medo de fazer algo errado. Comecei a procurar ao redor e notei que o fio dela sumia atrás da prateleira, indo em direção ao armário embutido. Levantei devagar, andei até o armário, abri uma das portas, e lá estava. Um pequeno equipamento de gravação, com uma luzinha vermelha piscando lentamente. Gravando. Não era equipamento barato, desse simples. Era coisa profissional. Me afastei com o coração batendo forte. Tentei respirar fundo, manter a calma. Mas já não era só medo, era nojo. Um enjoo no peito. Um sentimento de violação, como se eu tivesse sido invadida, mesmo estando vestida, mesmo sem ter feito nada. A sensação de que aquele homem, que parecia tão quieto e inofensivo, tinha um lado sombrio e sujo que eu jamais teria imaginado. Olhei ao redor de novo. E aí, a paranoia começou. Será que tinha outras câmeras? Será que ele estava assistindo agora? Será que tudo o que eu fiz desde que entrei naquele apartamento foi gravado? Comecei a refazer mentalmente cada passo meu, cada canto em que me abaixei, cada vez que ajeitei a roupa. Senti um nó na garganta. Quis chorar, mas segurei. Ali, sozinha, entre o pano e a poeira, percebi que aquela faxina não era comum. E que aquele cliente, com seu silêncio e seus olhos duros, escondia mais do que um apartamento limpo. Ele escondia intenções. Coisas que não se dizem, mas se percebem. E naquele instante, mesmo ainda com o chão pela metade, eu soube. Eu precisava sair dali. Mas não podia sair de qualquer jeito. Não com aquilo que eu sabia agora. Mesmo com o coração acelerado, eu sabia que não podia demonstrar nada. A pior coisa que você pode fazer numa situação dessas é mostrar que sabe demais. Então engoli o medo, respirei fundo, ajeitei a postura e continuei a faxina como se nada tivesse acontecido. Por dentro, eu estava tremendo. Cada passo parecia um risco. Cada movimento meu agora era vigiado. Não dava mais para confiar nem nas paredes. O quarto parecia estar me cercando. Como se as coisas estivessem posicionadas ali não para conforto, mas para controle. Comecei a prestar atenção em tudo com mais cuidado. A mesinha de canto, por exemplo, tinha um enfeite de vidro com um pequeno furo lateral. Será que era mais uma câmera? O abajur, aquele que estava virado de forma estranha, será que tinha microfone? O espelho grande na porta do armário, não podia ser um espelho espião? Minha mente estava em alerta total. Lembrava de cada história de gente que foi gravada escondida, de casos que eu só via na TV. Mas agora era comigo. E era real. E o pior, eu estava dentro da casa do homem que colocou aquilo ali. Sozinha. Sem ninguém saber onde eu estava, sem ninguém para ouvir se eu gritasse. Continuei limpando, tentando manter o roteiro do serviço para não levantar suspeita. Pano com álcool no criado mudo, espanador na prateleira de livros. Mas agora, cada lugar que eu tocava parecia suspeito. O controle remoto, pesado demais. A caixinha de som, com um fundo falso. A cadeira de canto, coberta por uma manta grossa, escondendo o que, naquele momento, me veio um filme na cabeça. Uma lembrança da minha mãe me dizendo, quando eu era pequena, menina, nunca entra de cabeça baixa em lugar que seu coração diz para sair. E eu entrei de cabeça baixa ali. Por educação, por medo de parecer folgada. Mas agora, eu queria sair correndo. Foi quando ouvi passos do corredor. Ele vinha em direção ao quarto. Minha mão travou no pano. Olhei rápido pro lado, chequei se tudo parecia normal. Deixei o pano dobrado sobre a cama, ajeitei a máscara no rosto e virei para a porta bem na hora que ele apareceu. Tá tudo certo por aqui?
Ele perguntou, encostado na porta, com um meio sorriso no rosto. Aquilo gelou minha espinha. Um sorriso que não combinava com os olhos. Os olhos dele eram frios, vazios. Mas o sorriso, forçado, quase sarcástico. Tudo sim, só terminando aqui, respondi, tentando soar natural. O tom da minha voz me assustou, parecia mais fraco que o normal. Ele me observou por mais alguns segundos, em silêncio, só olhando. Como se tentasse adivinhar se eu tinha descoberto. Como se quisesse me intimidar só com a presença. Se precisar de alguma coisa, tô na sala. E saiu devagar, como se deixasse a ameaça pairando no ar. Quando ele sumiu no corredor, eu desabei por dentro. Senti minhas pernas ficarem moles, a respiração ficou curta de novo. Aquilo era uma guerra silenciosa. Ele sabia. E eu também. Mas ninguém disse nada. Um jogo perigoso, onde qualquer reação errada poderia me colocar em risco. A partir dali, não era mais uma faxina. Era uma estratégia de sobrevivência. Eu precisava terminar logo, sair daquele lugar e pensar com calma no que fazer. Mas antes de ir embora, eu queria provas. Não podia simplesmente fugir e deixar tudo para lá. Então, com o celular escondido dentro da luva, voltei até a estante, virei o corpo como se estivesse ajeitando o livro, e tirei uma foto rápida da lente da câmera. Depois fui até o armário, encostei a porta para disfarçar e fotografei o equipamento de gravação. 2 imagens. 2 provas. Era o que eu precisava. Agora sim, eu podia sair. Com as fotos no celular e o coração batendo no pescoço, eu só pensava em uma coisa: sair dali. Mas cada segundo parecia durar uma eternidade. A tensão era tão grande que até o barulho do pano no vidro me assustava. E o pior é que eu ainda precisava fingir naturalidade. Cada movimento meu era medido. Cada passo, um teatro. E o palco era dele. Terminei o quarto o mais rápido que pude, mas sem parecer apressada. Fui para a área de serviço, lavei os panos, organizei o material, fechei as embalagens. Só que no meio desse processo todo, uma dúvida ficou martelando na minha cabeça. E se não era só a câmera? E se aquela casa inteira era cheia de aparelhos escondidos, não só para registrar, mas para transmitir ao vivo? E se ele não era um tarado solitário, mas parte de algo maior? Parece exagero, né? Mas ali, naquela situação, com tudo que eu tinha visto e sentido, o exagero parecia realidade. Sabe aquele instinto que vem lá de dentro, da barriga? Eu aprendi a ouvir ele. E naquele momento, ele gritava para eu ficar esperta. Foi quando percebi que eu precisava tomar uma decisão ali mesmo. Eu podia simplesmente ir embora com aquelas fotos, fingir que nunca mais vi esse homem e deixar a consciência pesada de lado. Ou, eu podia agir. Fazer a coisa certa. E arriscar tudo. A verdade é que, naquele momento, a raiva começou a tomar o lugar do medo. Eu pensei em quantas outras mulheres passaram por aquela casa. Quantas foram gravadas, sem saber. Quantas confiaram em um ambiente de trabalho e foram violadas em silêncio. Aquelas câmeras não estavam ali por acaso. Aquilo era armado, planejado, profissional. Ele tinha prática. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Fui até o banheiro para fingir que precisava usá-lo, mas na verdade, queria pensar. Tranquei a porta, olhei no espelho e me vi. Com os olhos arregalados, o rosto cansado, a alma agitada. Mas também vi uma mulher que já tinha aguentado muita coisa nessa vida. Que não era fraca. Que não ia sair dali como vítima. Peguei o celular do bolso, abri o app de mensagens e mandei uma foto rápida pro meu filho mais velho. Sem explicação. Só a imagem da câmera com a legenda. Se acontecer algo comigo, mostra isso pra polícia. Era exagerado? Talvez. Mas era minha proteção. Se ele tentasse qualquer coisa, alguém já sabia. Depois disso, saí do banheiro com a cabeça erguida. Fui até a sala onde ele estava sentado, como se nada tivesse acontecido. Terminei tudo. Posso ir? Falei com a voz firme, mesmo com a mão suando por dentro da luva. Ele se virou devagar. Me olhou por uns segundos. E sorriu. Pode sim. O dinheiro já tá no envelope em cima da mesa. Agradeci, peguei o envelope, sem contar.
e fui direto para a porta. Quando a mão tocou a maçaneta, ele disse: "Você é muito cuidadosa, quase perfeccionista. Gosto disso." Fingi não ouvir. Abri a porta e saí. Mas aquela frase ficou ecoando dentro de mim. Era um elogio? Uma ameaça? Uma forma de dizer que ele sabia que eu sabia? Quando o elevador fechou, minhas pernas finalmente cederam. Encostei na parede de alumínio e respirei. Pela primeira vez desde que entrei naquele lugar, consegui respirar de verdade. Mas eu sabia, aquilo ainda não tinha acabado. O que eu ia fazer com aquelas imagens? Como eu ia contar aquilo para alguém? E o mais importante, o que mais ele esconde naquela casa? Quando cheguei na rua, a luz do sol me cegou. Mas não foi só o sol, era como se eu tivesse saído de um buraco escuro, sufocante, e tivesse que reaprender a respirar. Andei até a esquina como se estivesse fugindo de alguma coisa, mas sem correr para não chamar atenção. Olhei para trás 2 vezes. Não vi ninguém me seguindo, mas não me senti segura. Meu coração ainda batia fora do compasso, e minha cabeça parecia gritar tudo ao mesmo tempo. Peguei o ônibus de volta para casa, sentei na última fileira e fiquei encarando nada. Meus olhos viam a rua, mas minha mente estava lá naquele quarto, de novo, repassando cada detalhe, cada objeto, cada olhar daquele homem. Eu tentava entender qual era a intenção dele. O que ele fazia com aquelas gravações? Era só um voyeur doente? Ou tinha algo maior por trás? Aquilo era uma fantasia suja dele? Ou um esquema? Eu não sabia. E era isso que me assustava mais. Peguei o celular no bolso. Abri as fotos. Olhei para a lente escondida, pro equipamento com a luzinha vermelha. Provas. Mas e agora? O que fazer com aquilo? Entregar para a polícia? Fazer uma denúncia anônima? Contar para alguma amiga? Mostrar nas redes sociais? Foi aí que a dúvida se transformou em angústia. Porque, no fundo, eu sabia que se eu denunciasse, teria que me expor. Talvez me chamar para a delegacia. Talvez reviver tudo aquilo. Talvez ele soubesse meu endereço. Ele tinha meu telefone. Sabia onde eu morava. E se ele fosse atrás de mim? E se não fosse só ele? Mas por outro lado, e se eu não fizesse nada? E se ele continuasse recebendo faxineiras, diaristas, moças simples como eu, e gravando todas elas? E se alguém fosse mais ingênua, mais nova, mais inocente? Eu não ia conseguir dormir sabendo que podia ter evitado. A mente virou um campo de guerra. O medo de ser prejudicada. Contra o peso da consciência. A vontade de esquecer. Contra a sede de justiça. Chorei no caminho. Baixinho, para ninguém perceber. Um choro engasgado, que vinha lá do fundo. Não era só sobre a câmera. Era sobre tudo. Sobre ser mulher. Sobre ser pobre. Sobre ser invisível. Sobre trabalhar limpando o lixo dos outros e ainda correr risco dentro da casa deles. Cheguei em casa, meus filhos estavam assistindo desenho na sala. Me abraçaram como sempre fazem quando me veem. Eu sorri, mas por dentro, ainda tremia. Entrei no quarto, tranquei a porta, sentei na cama e olhei de novo para as fotos. Me lembrei do olhar dele. Daquela frase maldita: "Você é cuidadosa." Gosto disso. Fechei os olhos, respirei fundo, e naquele silêncio, uma coisa ficou clara para mim. Se eu me calasse, ele continuaria. E se ele continuasse, mais mulheres iam passar pelo que eu passei. E pior, algumas talvez nunca descobrissem. Foi nesse momento que eu decidi, eu ia fazer alguma coisa. Mas eu ia fazer do meu jeito. Com calma, com estratégia, com coragem. Peguei o celular e digitei: Delegacia da Mulher, denúncia anônima. Apertei enviar. E ali, naquele segundo, eu soube que ainda tinha um longo caminho pela frente. Mas que eu não ia mais fingir que não vi. A denúncia anônima foi feita numa segunda-feira à noite. Eu não coloquei meu nome, nem telefone. Só descreve tudo com detalhes: o endereço, o nome dele, as fotos, o cômodo onde estava a câmera e o tipo de equipamento que vi. Anexei as imagens e finalizei com uma frase que saiu de dentro da minha alma: ele não pode continuar fazendo isso com outras mulheres.
Depois de enviar, senti um alívio e, ao mesmo tempo, um peso ainda maior. O medo não some de uma hora para outra. Nos dias seguintes, qualquer barulho de moto na rua me fazia correr até a janela, sempre imaginando que podia ser ele, vindo tirar satisfação. Passei a trancar a porta da cozinha com 2 voltas na chave. E desliguei o celular por 2 dias, só para não correr o risco de ele me ligar. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim começou a mudar. Uma espécie de força. Não uma coragem heroica, daquelas de filme. Era uma força silenciosa, firme. A força de quem sabe que, mesmo tremendo, fez a coisa certa. Eu estava cansada de me calar, de fingir que não vi, de passar por cima das coisas só porque precisava trabalhar. 3 dias depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Não atendi. Na hora, travei. Mas eles deixaram recado. Aqui é da Delegacia da Mulher. Recebemos uma denúncia com fotos sobre um caso grave de violação de privacidade. Precisamos de mais informações, se possível. Eu ouvi a mensagem umas 5 vezes. Meu coração quase saiu pela boca. Pensei em ignorar. Mas depois lembrei das faxineiras que vinham depois de mim, que talvez não fossem tão atentas, ou que talvez fossem ainda mais vulneráveis. Decidi devolver a ligação, usando um telefone público do terminal de ônibus. Lá, expliquei quem eu era, e que queria continuar de forma anônima. Passei tudo o que sabia. Eles me agradeceram. Disseram que já estavam monitorando o local e que a denúncia era suficiente para iniciar uma investigação. Na semana seguinte, li no grupo de faxineiras do WhatsApp que o Sr. Mauro tinha sido denunciado por invasão de privacidade e posse ilegal de equipamento de espionagem. Uma delas comentou que a polícia tinha batido no prédio. Outra disse que ele sumiu. Eu fiquei em silêncio. Ninguém sabia que tinha sido eu. E eu preferi assim. Nunca mais passei perto daquele prédio. Troquei de rota, mudei de ponto de ônibus, e até parei de aceitar cliente novo por um tempo. Mas toda vez que eu penso naquela câmera escondida, naquele olhar frio, naquele sorriso torto, eu agradeço por ter feito algo. Uma vez, minha avó me disse: o diabo se esconde nos detalhes. E é verdade. Às vezes o mal tá ali, bem na frente da gente, disfarçado de rotina, de silêncio, de sorriso educado. Depois disso, comecei a prestar ainda mais atenção em tudo. Em cada casa que entro, em cada quarto que limpo. Hoje, quando vejo algo estranho, eu não ignoro. Porque eu sei o preço que se paga por fingir que não viu. E por mais que ninguém nunca vá saber o que eu fiz, eu sei. E isso, para mim, já é o suficiente. Depois daquele dia, nada mais em mim foi igual. A faxineira que entrava nas casas calada, com medo de parecer metida ou curiosa, deu lugar a uma mulher que aprendeu a confiar no próprio instinto. Não foi de uma hora para outra, não. O medo ainda andou comigo por semanas. Dormia leve, acordava com qualquer barulho. Cheguei até a sonhar algumas vezes com aquele quarto, a câmera me encarando, como um olho que nunca pisca. Mas, por outro lado, nasceu uma força. Não daquelas que fazem a gente gritar ou aparecer, mas uma força silenciosa, daquelas que a gente carrega no olhar, no jeito de andar. Eu sentia que tinha feito algo que muita gente não teria coragem. E isso me mudou. Eu não me via mais como só uma faxineira. Eu era alguém que tinha enfrentado um predador. Alguém que escolheu proteger outras mulheres, mesmo com medo. E essa consciência virou escudo. Também comecei a falar mais com minhas colegas de profissão. Aquelas conversas que antes eram só sobre sabão, vassoura e cliente bagunceiro, agora ganhavam outro tom. Eu passava alertas discretos, fazia perguntas. Você já viu algo estranho em alguma casa? Já teve a impressão de estar sendo observada? Não era para assustar, era para abrir os olhos. Porque a gente não pode se proteger do que não sabe que existe. Com o tempo, percebi outra coisa: o quanto somos vulneráveis. A gente entra na casa dos outros sem saber quem são, o que fazem, o que escondem. Entramos com o pano, com o balde, com um sorriso no rosto, e muitas vezes com medo no peito. E ainda assim, seguimos. Porque precisamos. Porque é o pão de cada dia. Porque é o que temos.
Mas eu prometi para mim mesma, nunca mais vou ignorar meu instinto. Aquela voz interna, aquele desconforto, aquele arrepio na nuca, são alertas que a vida dá. E eu aprendi a ouvir. Meus filhos perceberam que eu fiquei diferente. Mais atenta, mais séria. Às vezes meu menino dizia, tá tudo bem, mãe. E eu respondia que sim. Mas no fundo, eu sabia, uma parte de mim ainda estava tentando processar o que viveu. Comecei a levar uma espécie de diário. Nada demais, só um caderno simples onde anotava tudo o que achava estranho nas casas. Um canto escuro, uma porta sempre trancada, uma gaveta que não fechava direito. Era meu jeito de organizar os pensamentos. E de me proteger. Recebi novos trabalhos, novos clientes, e segui a vida. Mas nunca mais da mesma forma. Hoje, quando uma colega me diz que achou algo estranho, eu não mando ela deixar pra lá. Eu escuto. Porque sei que, muitas vezes, o silêncio é o que permite que essas coisas continuem. E apesar do medo, apesar da tensão, apesar de tudo, eu tenho orgulho do que fiz. Orgulho de não ter me calado. Orgulho de ter sido a voz de muitas que talvez nunca tivessem chance de falar. Aquela câmera me ensinou mais do que qualquer escola. Me ensinou que, mesmo sendo uma faxineira, eu tenho valor, tenho voz e tenho escolha. Se você chegou até aqui, ouvindo minha história, eu te agradeço. De verdade. Porque nem sempre o mundo quer escutar quem vem de baixo. Quem limpa o que os outros sujam. Quem vive nas entrelinhas da sociedade, carregando sacolas, vassouras, filhos e contas nas costas. Essa história que eu contei, que vivi, não é só minha. É de muitas. De mulheres invisíveis, de trabalhadoras que entram e saem de casas com olhares baixos, esperando que ninguém abuse da confiança. De diaristas, faxineiras, cuidadoras, entregadoras. Tantas de nós que estamos expostas todos os dias, sem nenhum tipo de proteção. Hoje eu penso em quantas vezes eu me calei. Em quantas situações desconfortáveis eu fingi que não vi. Em quantos silêncios eu aceitei só porque precisava do dinheiro no final do mês. A verdade é que a necessidade nos ensina a engolir muita coisa. Mas também nos ensina a ser fortes de um jeito que o mundo não entende. E essa força é o que me trouxe até aqui. Não foi coragem de filme. Não foi revolta de novela. Foi o simples ato de dizer: basta. Basta de aceitar o errado. Basta de ignorar o instinto. Basta de achar que o medo é maior que o nosso valor. Aquela câmera escondida me mostrou algo terrível, mas também me revelou algo poderoso. Eu tenho voz. E quando a gente fala, a gente quebra o ciclo. Se você, que está ouvindo, trabalha como eu, se já sentiu aquele arrepio, aquele incômodo, aquela coisa errada no ar, não ignore. Não ache que é bobagem. Não ache que é coisa da sua cabeça. Porque muitas vezes, não é. Aprenda a confiar no que sente. Não precisa se jogar na frente do perigo. Mas saiba que sua vida vale mais do que o pagamento do dia. Nenhum patrão, nenhum cliente, nenhum homem tem o direito de roubar sua paz. Muito menos sua dignidade. E se você não trabalha com isso, mas está aqui ouvindo, olhe para quem cuida da sua casa. Respeite. Valorize. Escute. Porque por trás de cada uniforme, de cada balde, tem uma história. E, às vezes, tem um pedido de socorro disfarçado de silêncio. A maior lição que eu tirei de tudo isso é que mesmo sendo só uma faxineira, eu não sou menor. Não sou burra. Não sou fraca. E, principalmente, não sou invisível. Hoje, eu limpo o que for. Piso, vidro, parede, alma. Mas o que eu não deixo mais ninguém sujar é minha consciência e a minha coragem. Porque mulher que já limpou lágrima do chão e levantou no outro dia para trabalhar, não se dobra para ninguém.